Em João 3,16. Se você não possui, não se sinta constrangido. Olhe para quem está ao teu lado. Se você é um convidado, certamente essa pessoa vai compartilhar a Bíblia contigo. Ainda assim, caso alguém do teu lado não tenha, eu te inspiro a acompanhar na versão que vai aparecer nas telas. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, mas você acompanhe na sua versão. João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mensagem da manhã: os três aspectos do amor de Deus. Mensagem da manhã: os três aspectos do amor de Deus. No último domingo, pensamos um pouco sobre o tema A Grande Entrega, mostrando o grande Pai que entregou o seu Filho em resgate de muitos. E acredito que ficou claríssimo o entendimento que dentre esses muitos, eu e você estamos inseridos. É sempre bom nos lembrarmos daquela história que introduziu a mensagem do domingo passado e que faz também uma boa introdução a essa mensagem atual. Há um vídeo que percorre o YouTube e alguns outros meios midiáticos em que seu pai um dia leva o seu filho para ali conhecer o seu serviço. Ele trabalhava como ferroviário e vindo um trem muito lotado, com famílias, com pais, com mães, com crianças, com pessoas de bem e pessoas também que não tinham uma boa índole, se olharmos no sentido da população, daquilo que entendemos ser correto ou não. Mas por causa de um descuido, o seu filho acabou indo para a linha do trem e ficou preso em um local que não deveria. O tempo era curto porque o trem estava chegando. Então o pai tinha uma escolha: resolver o problema do filho, o que teria que mudar a sequência, o alinhamento dos trilhos e que inevitavelmente iria fatalmente gerar um acidente que poderia levar todos à morte, ou entregar o seu filho em resgate de muitos, ou seja, deixar o filho naquele lugar era a sentença para salvar muitos, a muitos, mas tirar o filho daquele lugar era a sentença de condenar já muitos que estavam naquele trem. O filme, ou a curta-metragem, pontua que aquele pai, naquele exato momento, decidiu deixar o seu filho na linha do trem. Longe de mim querer trazer para a minha realidade, pois sou pai também. E existem coisas que nós só refletimos, não trazemos em comparação a nós mesmos. Eu imagino que nenhum de nós teríamos condições de uma resposta de prontidão. Todavia, naquele caso analisado, percebemos uma coisa sensacional, que não compara o amor de Deus, mas que nos traz uma percepção, se não clara, ou alguma coisa muito próxima sobre a dimensão do amor de Deus. E essa dimensão do amor de Deus, não tem dúvida, se mostrou através de uma grande entrega. Mas essa grande entrega, não tem dúvidas que foi ali alimentada por um amor sensacional, algo que racionalmente é impossível nós pontuarmos. Imagino que se colocássemos o amor de Deus no divã de um psicólogo, o psicólogo não conseguiria entender com profundidade que amor é esse. Se colocássemos diante de muitos heróis bíblicos ou ainda na história que entregaram muito, que fizeram a coisa acontecer, ainda assim
teríamos muitas dificuldades de entender que amor profundo é esse. Eu não sei, em particular, o que faria alguém, uma pessoa, neste caso, Deus, entregar algo tão especial por resgate de muitos. Eu não sei você, mas na relação criatura e criador, na minha cabeça é muito óbvio quem é o ofendido da história. Todavia, ainda que humanamente não consigamos alcançar com profundidade, todavia, naquilo que nos cabe, naquilo que é possível, algumas percepções Deus nos dá no texto para que nós consigamos, pelo menos, nos aproximarmos daquilo que está no coração de Deus. Por isso, quero destacar 3 aspectos desse amor de Deus. Primeiro aspecto, o alcance. Primeiro aspecto, o alcance. Primeiro aspecto, o alcance. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Ele amou o mundo. A palavra no grego para mundo, em João 3,16, é cosmos. E essa palavra tem 3 aplicações. Primeira, o mundo, planeta Terra. Essa dimensão, essa estrutura que fica flutuando em um ar, no nada, alguma coisa do tipo. Segundo aspecto da aplicação da palavra cosmo, é a geografia, aquilo que foi criado, essa sensação que temos ao estarmos vivos, vermos as árvores, vermos as águas, notarmos a terra, a natureza em si, aquilo que é geográfico, aquilo que é biologicamente percebido e até mesmo não percebido aos olhos humanos. Mas tem o terceiro aspecto, ou aplicação da palavra cosmos, que se enquadra perfeitamente naquilo que é o objetivo central do amor de Deus, que é o ser humano. Esse conjunto de coisas que forma aquilo que nós chamamos de ser humano. Veja bem, o amor de Deus alcança todo o cosmos, quer seja o planeta, quer seja a geografia e também as pessoas. Eu não sou daqueles que acredita que sempre o ser humano e não a natureza. Quem criou a natureza foi Deus. E nós precisamos zelar por ela, precisamos cuidar dela. Não sou nenhum inspirador a entrar em uma pesquisa ou um grupo seletivo de ideologia pró-natureza acima do ser humano, não, de forma alguma. Todavia, o cuidado com a natureza, com aquilo que foi criado, foi demonstrado por Deus também na cruz do Calvário. É sempre bom nos lembrarmos que após a queda do homem, Gênesis 3, Gênesis 4, uma das consequências do pecado foi mudar a estrutura biológica do ser humano e a estrutura da geografia. O planeta sentiu o pecado. De novo, o planeta sentiu o pecado. O que nós percebemos no planeta Terra é um planeta também caído. Porque o pecado, ele não alcança apenas o coração, mas tudo que envolve o ser humano. 2, esse amor de Deus também tem a sua aplicação na nossa geografia. Porque quando nós somos alcançados pelo amor de Deus, precisamos zelar por essa geografia. E 3,
no que se refere ao ser humano, precisamos entender que essa salvação foi diretamente pontuada ao ser humano. Existe uma linha daquilo que nós chamamos dos estudos dos acontecimentos dos últimos dias, que na teologia nós falamos que é a escatologia. E uma linha se chama pós-tribulacionista, onde vai estabelecer um período também do milênio, em que o planeta será restaurado, em que as pessoas morarão aqui com o governo do Cristo, e tudo aquilo que antes era totalmente descompassado entrará no seu devido compasso. Eu, em particular, eu sou da linha do pré-tribulacionismo. Eu acredito que a igreja vai subir antes da grande tribulação. E ainda que não aconteça, e se o milênio for uma realidade, biblicamente o milênio se aplica ao povo judeu, porque a igreja estará com Cristo nos céus de glória. Faz sentido para você isso daqui? Talvez você esteja pensando, mas que mensagem é essa? O Senhor é tão sempre muito dinâmico. Mas nós precisamos entender que amor é esse? Que alcance é esse? Esse amor não se limita por etnia. Eu sou brasileiro, eu sou chinês, eu sou japonês, eu sou americano, eu sou alemão, eu sou holandês, eu sou africano, nas muitas etnias que a África estabelece, o continente africano. Esse amor também não se estabelece ou não se limita por causa da cor. Eu sou branco, eu sou preto, eu sou amarelo, eu sou confuso, não é cafuso, lá sei o que é, me confundiu todo. Não, de forma alguma. Há de convir. Racismo também é pecado. Racismo inverso também é pecado. É bem verdade que aqueles que têm a cor mais negra vivem mais a demonstração ou a efetividade do racismo. Mas tem muitos negros que são racistas também. Porque não tem a ver com a cor, tem a ver com a ideologia, com a aplicação, com o ódio. O racismo, ele é pecaminoso. Por isso que existem algumas coisas que precisamos tomar cuidado. Algumas brincadeiras que temos que... Antigamente não tinha problema nenhum, claro, porque antigamente não tinha o conhecimento que hoje tem. Hoje se tem conhecimento. Quer ver uma coisa muito ruim? As zoações, que na minha época era zoação, hoje em dia é bullying. Recebeu teu nome bonito, mas eu reconheço. Na minha época, a gente levava aquilo ali e ponto. Mas hoje em dia, olha o peso que traz as nossas crianças. Tem crianças se cortando por causa de bullying. Dentro das nossas igrejas não deveria também ter zoação quanto ao biotipo da pessoa, a cor da pele, do cabelo, da boca, do pé. Tem coisas que nós observamos e nada falamos, porque pode ser algo sensível ao coração da pessoa. E precisamos então tomar cuidado. Precisamos analisar com cuidado, porque o amor de Deus se estende inclusive para eles, para você, para mim. Como falei ontem, eu me acho um homem bonito por demais. Estou casado hoje em dia. Estou bonitão. Mas quando eu era mais novo, quantas situações? Será que alguém vai me amar? Será que eu vou encontrar alguém legal para a minha vida? Todos nós já passamos por isso. E nós precisamos ali cuidar daqueles que estão transicionando por aquilo que nós já um dia passamos. Por aquilo que nós vivemos. O fato de você ter transicionado uma coisa boa e se tornado forte, não significa dizer que aquilo que você passou foi bom.
Estão comigo aqui? Faz sentido isso? Esse amor de Deus não se limita pelo gênero, e para mim, biblicamente, só existem dois gêneros: homem e mulher. Não existe o terceiro gênero. Cientificamente não existe o terceiro gênero. Agora está entrando uma linha da psicologia, entendendo que não existe o gênero daquilo que é o social, a identidade social. Biblicamente existe homem e mulher. O que passa disso é a escolha do ser humano. Não é porque nasceu desse jeito. Talvez pelas circunstâncias. Quantas crianças nascem e a mãe queria tanto uma menina e fica ensinando o menino a ser uma menina? Quantas famílias eu e você conhecemos que a filha não consegue se relacionar com outro menino porque a mãe teve uma vida totalmente decaída e só viveu decepções amorosas, fez com que a filha que observava percebesse que não é bom uma mulher se relacionar com o homem. E por isso criou bloqueios. Isso não é algo para machucar pessoas, porque entendam bem. E aqui não é uma defesa ao homossexualismo, mas o homossexual também é gente. Também precisa da salvação. Ele não pode ser denegrido pela escolha dele. Ele não pode ser escorraçado pela escolha dela. Ela não pode ser escorraçada pela escolha dela. Biblicamente eu sei, racionalmente sei, mas o amor de Deus também é para eles. Todavia, assim como eu tive que reconhecer o meu mau caminho, todos nós, e isso não tem a ver com pecadinho ou pecadão, tudo é pecado diante de Deus. Esse amor que alcança, não se limita ao gênero, repito, mais uma vez, sendo redundante, se é mais uma vez é porque estou repetindo, né? Então errando no português, mas acertando na forma. O amor de Deus não se limita ao gênero. E para mim, biblicamente, só existem dois gêneros: homem e mulher. Masculino e feminino. O que passa disso é uma escolha do ser humano. Mas esse amor também, o alcance dele não se limita ao poder econômico. O rico é mais amado por Deus. O pobre tem mais atenção de Deus. Não, quem tem a atenção de Deus são todos os seus filhos e filhas. No que se refere ao poder da economia, tem a ver muito com o esforço, com a entrega do ser humano. E é de convir que nem todos ficarão ricos, porque o dinheiro é algo escasso. Isso também significa não significa dizer que temos que viver uma miséria. A Bíblia diz que os pobres sempre existirão e não miséria. Miséria é uma coisa, pobreza é outra. Eu posso ser um pobre, mas tendo tudo. É estranho isso? Posso ter moradia, posso ter comida, que é o ideal. Eu posso ter a possibilidade do ir e vir. Isso pode ser pobre. Eu ter a minha forma de me locomover não me faz um rico. Posso ser um pobre que tenho. Agora, o que é miséria? É quando tudo aquilo que é necessário não chega na ponta, naquele que necessita. Há uma escassez. Não tem alimento, não tem água, não tem os meios de cuidado. O poder econômico não limita o alcance do amor de Deus. O jovem rico, ele foi embora, não foi Jesus que o expulsou. E há de convir que o Senhor Jesus só disse para aquele jovem: siga tudo aquilo que está na lei. E ele, muito cheio de si mesmo, que pontuou: já faço tudo, o que mais tenho que fazer? Tem gente que não tem o que falar, fala demais.
Já diz o grande sábio Salomão, e que aprendi depois com a minha mãezinha: quem não fala muito se assenta na roda dos príncipes e acaba se tornando um rei. A dinâmica da vida não é falar muito, é falar o que é certo na hora certa. Uma palavra muda o mundo, mas muitas palavras podem te colocar para fora do mundo. Precisamos ser cuidadosos. Poder econômico não faz o ser humano amar mais a Deus, Deus amar mais o ser humano. Eu sou totalmente contra a ideologia que constrói o estabelecimento de uma soteriologia. Vou explicar essa palavra feia, que é o estudo da salvação, que é baseada pelo sofrimento daqueles que necessitam. Se ver muito essa ideologia naquilo que nós chamamos comumente de teologia da libertação, e que se aplica nas igrejas através do pacto de Lausanne dos anos 60. Estou falando difícil hoje, não estou? Estou empolgado demais. Vou parar de falar esses negócios aqui. Não estou, né, irmã Luciana? Eu acho que eu estou bugando vocês, não estou? Eu acho que eu estou. Eu vou direto ao ponto, vou fugir desses negócios, que eu acho que eu estou bugando. A teologia da libertação tem as suas visões, mas eu quero ser pastor nessa linha e análise. Eu quero ir para sentido da soteriologia, da salvação. E a expectativa da teologia da libertação é: o rico só pode ser salvo se ele sentir a dor de um pobre. Entenderam aqui o espectro pastoral da análise? Não estou aqui querendo entrar em discussões políticas. Estou falando sobre salvação. Tudo que tira a pessoa de Cristo Jesus como o único que pode nos salvar, precisa ser combatido. Eu preciso me arrepender. E o arrependimento é a chave da salvação, para o rico e para o pobre. O rico formou a sua riqueza através da corrupção. O que ele faz? Para de ser corrupto e vive a sua vida. Mas como ele vai pagar aquilo que ele fez? Como ele vai pagar o mal que ele criou através da corrupção, através dos desvios? Seja uma pessoa generosa. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos estabelecer novos princípios e parâmetros para o nosso futuro. Olhe mais para as circunstâncias. Seja mais cuidadoso com quem está do lado. Seja mais construtor de pontes. Seja alguém que abrace mais. Como um pobre pode melhorar o seu ambiente ao entorno? Para de ser egoísta, que tem gente que acha que só eles sofrem. Só eles passam dificuldade. Olha para quem está ao teu lado. Às vezes, a fartura na sua casa e a abundância na casa do vizinho. Ajude. A generosidade precisa alcançar o rico e o pobre. Talvez o rico dê mais no sentido de quantidade, mas o dar é o mesmo para os dois. Porque não se fala sobre o quanto dá, e simplesmente dê com alegria. Neste caso, fazendo comparação a uma fome que atacou a igreja primitiva, Atos capítulo 20 e 21, simplesmente quem mais ajudou a região da Judéia eram os pobres de Filipe. Não é o quanto eu dou, é o quanto o meu coração é generoso para perceber a necessidade do próximo. Velhinho, você sabe que no final do ano eu já te pedi a minha necessidade, né? Já sabe, né? Esse ano vai.
Ele sabe o que eu estou falando. Esse alcance não se limita também à cultura. Tem gente que fala assim, Ali, Deus ama mais porque ele fala melhor, porque ela fala melhor, e o outro fala pior. Deus ama o analfabeto e Deus ama o letrado. Ele ama quem só fez o primário, ele ama quem fez o pós-doutorado. Ele ama o ser humano. O amor de Deus também não se limita à ideologia. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro, eu sou de extrema. O amor de Deus alcança todos. Por isso que enquanto Deus me permitir ser pastor dessa igreja, ideologias políticas não assumem esse púlpito como estabelecimento de uma visão única dessa igreja, porque ser humano tem suas ideologias, e se nós não amarmos os seres humanos com as suas ideologias, nós então não estamos aqui materializando aquele amor que recebemos de Deus. Cada um tem uma lente da vida, cada um enxerga a vida de uma forma, de uma ótica, de uma lente. Eu estou muito ruim dos meus olhos. Que horário é? Estou com o relógio aqui também. Eu fiz um óculos, mas o óculos quase acabou comigo. Eu tive que tomar até remédio. Fiquei meio, falei, que negócio é esse? Estou vendo demais agora. Eu olho para cima, vejo de um jeito. Olho no meio, vejo de um negócio. Quando eu olho para baixo, eu vejo de outra forma. Falei, meu Deus, misturou a minha mente. Não estou aguentando com óculos. Falei, eu não estou aguentando com esse óculos. Óculos caro de milhões, acabou comigo o óculos. Aí eu estou com dificuldade de enxergar com esse óculos antigo. As ideologias não podem separar-nos, porque Deus amou a todos, inclusive com as suas ideologias. Por isso, nessa próxima eleição, para de bobeira, em vez de brigar, brinque. Sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de Jesus. É claro que cada um tem uma lente, respeite a lente de cada um. Mas, por favor, não entre em brigas políticas. O amor de Deus alcançou a todos. A todos. O amor de Deus, então, em primeiro aspecto, se mostra no seu alcance o mundo. Deus simplesmente amou o mundo. Ele simplesmente amou o mundo. Nessa passagem específica, João 3,16, está falando de seres humanos. Mas não podemos largar a possibilidade do planeta, da natureza. Ele amou o mundo. Você precisa cuidar, então, ou zelar por esse amor. Em segundo aspecto, o amor de Deus se mostra profundo. Em segundo aspecto, o amor de Deus se mostra. O versículo diz, de tal maneira. De tal. Tem certas coisas que são profundas demais, que são difíceis até de explicarmos. Quando Célia voltou eu fui visitar a Célia, ela estava lá quase morrendo, né? Ela estava com Covid. Quando o Xaxá me ligou, falou, pastor, mamãe e papai estão muito ruins. Aí eu falei, Mona, se eu pegar Covid, eu mas eu vou visitar. A Mona falou, tá bom, pode ir. Mona tem algumas atitudes assim que pode ir. Eu falei, aleluia, estou indo mesmo. E fui. Ela conhece o marido que tem. Cheguei lá, menos de 15 minutos, na casa da Celinha. Célia estava ruim, diante de Deus, já falei isso com a Célia. Quando cheguei na casa dela, o Paulo falou, pastor, olha para a Célia. Aí eu olhei, o Paulo estava cuidando da Célia, estava ruim o Paulinho. Paulinho não, diácono Paulo. Estava ruim. Célia estava pior. Celinha estava pior. Eu saí de lá angustiado. Cheguei em casa e falei, mano, acho que eu vou perder a Celinha. Mano, eu não posso perder a Celinha. E liguei para amigo, Aline, leva para... Foi uma loucura. Aline levou para tal canto, levava para tal canto, até chegar uma vizinha conhecido lá que levou para Campo Grande. E quando foi para Campo Grande, eu falei, Jesus, será que eu vou ver a Celinha? Meu coração estava Celinha. Diante de Deus, Celinha, já te falei isso. Quando o Xaxá me ligou, 6 e pouca da manhã, para dar notícia,
Quando eu vi que era Xaxá ligando, eu saí da cozinha, estava arrumado para trabalhar. Aí a Amanda falou: o que aconteceu? Eu falei: a Celinha. Aí eu sentei no terreno, atendi a Xaxá. Pastor, eu falei: Paulo, melhor, Celinha? Ela: não, papai. Aquilo, eu não sei explicar aquilo. Até hoje eu não consigo. Me perdoe citar aqui, tá, Celinha? Até hoje eu não consigo. Aquilo, eu fiquei sem reação. Falei: o quê? E eu fui para a casa de Célia de novo. Aí estava a Lília lá já. E a Célia com muitos cuidados, Celinha com muitos cuidados. E ela precisou ser levada para o hospital. Estava muito fraca, muito ruim. E quando Celinha voltou, eu fui tomar um café com Célia à tarde. Ela voltou numa semana, no domingo, eu fui parar na casa dela no sábado. Deixei a semana toda, no sábado fui tomar um café com Celinha. E ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou: pastor, eu não sei explicar, mas eu entendi Filipenses 4:6. A paz que excede todo entendimento. Ela falando comigo, ela me consolou. Tu acredita nisso? Aquilo me deu uma paz, ela falando que entendeu, mas ela tentou explicar, eu não entendi nada. Mas ela falando, eu entendi. E eu estou deixando a igreja sem entender nada também. Porque tem coisas que parecem que são tão profundas, que você entende, mas não entende para explicar. É só para receber. É só para... Eu entendi. Entendeu o quê? Eu não sei explicar, mas eu entendi. Olhando Celinha, eu entendi também. A paz que excede todo entendimento, mas eu não sei pregar. Mas eu entendi naquele dia. A minha mente alcançou a profundidade daquela palavra. Parece que Deus trabalha assim com os seres humanos. De tal forma, de tal maneira, como é essa profundidade do amor de Deus? Eu sei, mas não sei. Eu sei o que é, mas eu não sei explicar. Mas quando eu olho quem vive, eu consigo entender. Porque não tem a ver com um belo discurso, tem a ver com uma vida alcançada. Não tem a ver com olhar para aquilo que perdeu, tem a ver com olhar para aquilo que ganhou. Não tem a ver com o filho único que foi entregue, tem a ver com a multidão de filhos que foram alcançados. O tal maneira pode ser naquilo que nós chamamos de economia de Deus, não olhar para a escassez, mas para a abundância. Não é aquilo que é falta, mas aquilo que tem em abundância. Esse, de tal maneira, se mostra na história do filho pródigo. Lucas 15, do 20 ao 24. Diz assim: e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe com seu pai e o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Eu estava analisando de novo esse texto e eu fiquei mexido no meu coração. Se puderem, coloca na versão... Acho que essa versão aqui é Nova Almeida atualizada, só para... Tá bom essa aqui, pode deixar aí. E moveu no íntimo. O pai, quando viu o filho, ele se moveu no íntimo. Aí diz o texto, que compadecido, ou seja, ele se compadeceu, ele amou. E aí aquele correndo ali que foi o ponto, porque ele, tanto na nossa transliteração, quanto no original, esse correndo se destaca. E esse correndo, pasmem, quando você constrói o texto e análise do texto, você percebe que quem correu não foi o filho.
Consegue entender isso? Quem correu foi o pai. O filho estava voltando andando. O pai o avistou. Mas sem o filho falar nada, o pai se compadeceu. E por causa daquilo que ele sentiu e não por aquilo que o filho falou, ele foi correndo e abraçou e beijou o filho. Não tem a ver com aquilo que o outro faz, tem a ver com aquilo que me coloquei a fazer. Esse de tal maneira, talvez é alcançado nessa parábola do filho, versículo 21. E o filho então, depois de ser abraçado, depois de ser beijado, talvez seja essa a nossa falha. Para aqueles que nos ofendem, nós esperamos primeiro a pessoa se justificar para depois abraçarmos e beijarmos. Mas na relação criador e criatura, pai e filho pródigo, nessa relação o pai corre, abraça e beija, para depois o filho entender que há ambiente de arrependimento. Nós nunca poderemos meçar o que o outro pode fazer por nós, mas nós podemos estabelecer o que nós podemos fazer para o outro. O pai ouviu tudo aquilo. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo, mas vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esse amor, no segundo aspecto, se mostra ser profundo. Esse amor é profundo. Eu acho que por mais que eu seja um pai que ama, eu amo muito meus filhos, mas eu não consigo entender a profundidade do amor de Deus. Ao comparar o meu amor pelos meus filhos, eu percebo que é mais. É mais. Em Isaías diz: pode uma mãe esquecer-se do seu filho do ventre? Eu, todavia, ainda que essa mãe se esquecesse do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Terceiro e último aspecto. Esse amor se mostra ser doador. Esse amor se mostra ser deu o seu filho unigênito. Primeiro aspecto aqui a ser analisado: dar. Ele não emprestou, ele deu. Ele abriu mão. Às vezes nós não conseguimos abrir mão do hambúrguer que estamos comendo. Em um teste social, um rapaz sentou junto com uma moça, e ela, distraída porque ela estava vendo o celular, e ele tirou o hambúrguer dela e colocou o dele no meio. Batata, era alguma coisa de comer. E ela, olhando o celular, foi pegando aquilo, e ela não se atentou que não era o dela. Mas o rapaz também pegava às vezes, e quando pegava ela ficou enfurecida, muito braba. E o rapaz, ela comendo mais, até que terminou. E ela ficou brava com aquele moço. Ficou muito brava. Ela não estava pronta para dividir, porque era dela. Ela não estava pronta para ceder, porque era dela. Veja bem, o Filho de Deus foi dado. E esse termo aqui, filho,
é o próprio Deus que se materializou, e vamos daqui a algum tempo falar sobre isso. Até dezembro chegaremos nessa passagem. Ele se deu. Ele deu. Tem pessoas que fazem tão pouco, fazem muito caso com pouca coisa. É a batatinha, é o hambúrguer, é a comidinha, é a roupinha, é o perfuminho. E a gente olha o amor de Deus, que é o amor doador. E sabe qual é o incrível da história? É o amor doador, que não é barganha, mas é entrega, e uma entrega total. É aquele amor que não está esperando a reação do ser humano, é simplesmente dado e ponto. Logo, eu entendo que esse amor não pode ser comparado a um amor eros, que precisa ser validado constantemente através da atração e através da validação demonstrada por carinho e atenção. O amor eros, o amor humano, ele necessita da validação, às vezes do mimo, mas o amor de Deus, esse amor doador, esse amor ágape, ou no grego agapou, é o amor que se doa e não espera nada em troca. Se me amar, bom, se não amar, eu dei. Deu o seu filho, e não era mais um filho, não era um dos filhos, era o filho, era o único, o unigênito. Não era o primogênito, era o unigênito, era o tudo que ele tinha. Ele entregou o seu melhor, ele entregou o seu tudo, pelo resgate de todos nós. Que amor é esse? Eu não consigo entender, mas eu entendo, mas não consigo explicar. João, não querendo explicar, mas simplesmente a partir daquilo que o alcançou, disse em primeira carta de João, capítulo 4, versículo de número 19, nós amamos, ou amamos, porque ele nos amou primeiro. O nosso amor por ele é uma reação ao amor que ele derramou na cruz do Calvário, mas a reação dele, do amor dele pelo mundo, não é pelo aquilo que nós entregamos para ele. Ele simplesmente olhou e amou. Eu te amo pelo que você é. Estou dizendo Deus, tá? Eu tenho zica. Se você me machucar, talvez eu não te ame tanto como você me ama. Acabou, filho. Sou ser humano, sinto dor, tenho dor de barriga, fico gripado, acordo mal-humorado, tenho as minhas guerras, ser humano. Agora, veja bem, esse amor aqui ultrapassa isso. Esse amor ultrapassa isso. Esse é um amor que pontua para a eternidade. Concluo. Os três aspectos do amor de Deus: o alcançar, ou alcance, a profundidade e o seu estado de ser doador, a sua essência de ser doador, ou doador, o amor doador, nos faz entender que por mais que façamos qualquer coisa, nunca seremos capazes de corresponder à altura, pelo menos no nível de retribuição, tamanho amor de Deus. Ele simplesmente ama. Mas qual é a nossa reação a esse amor? O que devemos fazer, não para retribuir, mas para nos aproximarmos? Não deixarei em falta essa resposta. Eu acredito que precisamos querer ser cada vez mais igual a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sermos mansos e humildes de coração,
Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, a pergunta que fiz na introdução é: o que faria alguém entregar algo tão especial por resgate de muitos? A resposta eu já sei, que agora vocês sabem. O que faz uma pessoa, o que fez Deus entregar aquilo tão especial que tinha para resgate de muitos? O seu amor. O seu amor. Espero em Deus que essa mensagem tenha de alguma forma contribuído ao seu coração. Meu filho não está fazendo o que eu quero que ele faça, só ame, porque no final o que a gente pode fazer é amar. Meu cônjuge não está fazendo o que eu preciso, só ame. Meus pais não estão, só ame. Eu já fiz tudo que estava ao meu alcance a fazer, só ame. Um dia, pastor Carlito Paz me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse: podem proibir os templos de abrir, ou de serem abertos. Podem até tentar nos proibir de ler a Bíblia no mundo, ou ao ar livre, mas nunca poderão nos proibir de amar. Só ame. Se você pode, fique sobre os teus pés. Que essa mensagem de Deus